Hoje a nossa aula é sobre a legislação normativa, porque nós precisamos nos respaldar na legislação vigente. A gente não pode simplesmente tirar os conteúdos da nossa cabeça. E nem sempre é claro, é específico, é visível para as professoras, para os professores, para nós que estamos na escola, né? Então nós precisamos saber por que do que, né? O que nós estamos fazendo e por que nós fazemos aquilo, né? E aí tudo começa com a hierarquia desses documentos normativos. Então, a gente vai começar do grande para o pequeno, né? Então, a gente começa pelo Estado, pela base, né? Então, que é a base nacional. Então, o que significa isso? Que o que eu ensino aqui em São Paulo, a pessoa do Rio de Janeiro vai ensinar para o aluno dela, do Amazonas vai ensinar para o aluno dela, do Amapá vai ensinar para o aluno dela. Então, do Iapoque ao Chuí tem que ser ensinado as mesmas coisas. Então, da onde a gente tira isso? Que coisas que nós ensinaremos? Está tudo na BNCC, que é o documento que nós vamos usar nesse curso, tá? Porque esse curso tem professores do Brasil todo. Então, toda referência será na BNCC. Por quê? Porque assim a gente não tem problema de não estar adequado ou não servir para mim, né? Serve para mim, serve para você, serve para qualquer professor. Por quê? Porque é a base nacional comum curricular, ou seja, é o currículo comum de toda a nação brasileira. Depois dessa BNCC, né, um pouquinho menor que a BNCC, que sai da BNCC, porque todos eles têm que estar alinhados com a BNCC, nenhum desses documentos pode falar algo diferente da BNCC. Nós temos, né, embaixo da BNCC, nós temos o currículo do estado ou do município. Por exemplo, eu trabalho na prefeitura de Guarulhos, então nós temos o QSN. A minha irmã trabalha na prefeitura de São Paulo, lá eles têm o currículo de São Paulo. Meu marido trabalha no estado de São Paulo, então eles têm o currículo do estado de São Paulo. Todos eles falam praticamente a mesma coisa, só que cada um adequado à sua realidade. Embaixo disso, nós temos o PPP da escola. Ai, Fernanda, que coisa chata, a gente está refazendo. A Prefeitura de Guarulhos, o ano passado, refez todos os PPPs das escolas. Porque esse PPP diz como que a sua escola vai trabalhar esses conteúdos, como ela enxerga a comunidade. Esse documento, ele diz como a escola funciona. E normalmente, o mínimo esperado é que todos os professores, funcionários, comunidade, saibam dele, ajudem nessa confecção. Por quê? Porque é algo para a criança, é algo pensado na sociedade onde a escola está inserida. Então, esse PPP vai ser diferente da escola rural para a escola do centro da cidade, da escola da periferia para a escola do centro. Então, não tem como as escolas serem iguais, fazerem as mesmas coisas, se elas têm realidades diferentes. Às vezes, muda a realidade de um bairro para o outro. Então, nós temos várias escolas na mesma região, mas se a comunidade é diferente, numa ela é mais participativa, na outra não é. Numa comunidade extremamente pobre, porque ela está dentro da comunidade ali, sabe, do lado do córrego. A outra, ela está do lado de uma fábrica. Então, os pais trabalham nessa fábrica, andam de carrões. Então, esses alunos serão diferentes, essa escola vai ter que ser diferente. Isso começa com o PPP. Depois, nós temos um projeto da escola. Toda escola tem que ter o seu projeto. A minha escola, onde eu leciono hoje, em 2023, é de projeto. É uma escola de projeto de escolha do aluno, de escolha do educando. Ah, o que é isso? Basicamente, nós deixamos para que o aluno escolha, nós ajudamos ele a escolher o tema do assunto que ele quer trabalhar, que ele quer estudar. Então, ao invés de eu chegar com ele e falar, olha, hoje a gente vai trabalhar o projeto identidade, porque estamos começando o ano e aí você precisa se reconhecer no mundo, como normalmente nós fazemos. Lá nós temos a aula expositiva, onde a gente vai pegando vários assuntos dos alunos e aí nós mostramos para eles o que pode ser estudado em cada tema desses que eles gostariam de aprender. Eles escolhem e a gente faz o projeto do bimestre. Ah, mas e se eles quiserem estudar sobre a Copa agora no primeiro semestre, no primeiro bimestre?
Ok? Vamos rever a Copa, vamos fazer o que for votado pela democracia de mais alunos, vai ser estudado naquele bimestre. Geralmente nós fazemos por bimestre, porque o assunto às vezes encerra, às vezes esgota. Se tiver mais assunto, a gente aumenta mais um bimestre. Senão ele simplesmente acaba, a gente faz uma culminância e não precisa ficar dando sequência. Se a gente fizer de semestral, ele se arrasta, né? Às vezes acaba o assunto e a gente ainda tá lá falando e tem que falar alguma coisa. Mas enfim, esse projeto da escola, você precisa saber minimamente se é uma escola de projeto, se é uma escola tradicional, se é uma escola democrática, se é uma escola... Como é a sua escola? Ah, minha escola não é nada. Ela tem que ser. E geralmente, quando a escola não é nada, ela é a cara do diretor. Porque o diretor, ele vai moldando a escola, mesmo que de uma forma velada. E aí nós temos o currículo da escola. O que é esse currículo da escola? É o planejamento anual que nós fazemos. Todo começo de ano, nós fazemos o planejamento anual. Eu já passei por escolas no começo da carreira, antes de entrar na prefeitura também, que nós pegávamos o livro didático, copiava aquilo e pronto, é isso. Então eu estou dizendo que durante o ano letivo eu vou trabalhar em cima do livro didático, concordando com ele ou não. Esse é o momento de falar, opa, não vamos trabalhar isso, vamos trabalhar assim, vamos trabalhar assado. O que a gente faz? Nós podemos fazer esse currículo em cima do currículo do estado, do município. Então, na Prefeitura de Guarulhos, nós usamos o QSN. Então, como que eu faço isso? Eu pego o QSN, vejo quais são os saberes e dou uma separada ali nos bimestres que eu vou trabalhar esses conteúdos. Por quê? Porque eu não vou trabalhar tudo agora no primeiro bimestre, mas eu preciso minimamente saber quais conteúdos eu vou trabalhar e quais metas eu pretendo atingir naqueles conteúdos. Sem meta, nós não trabalhamos, nós não saímos do lugar, porque a gente não sabe se está avançando ou não. Então, nós precisamos ter as metas, é onde a gente coloca nesse currículo da escola, que é o projeto do ano letivo, tá? E aí depois nós temos todo um planejamento dessa aula, que aí eu vou esmiuçar mais pra frente. Então, por que é interessante que nós saibamos quais são essa legislação, documentos normativos? Por quê? Porque eles caem no concurso. E por que eles caem no concurso? Porque eles são importantes para nortear nosso fazer pedagógico. Nós não podemos simplesmente fazer, eu acho que é assim. Não, nós somos profissionais, nós somos pesquisadores, nós sabemos o que estamos fazendo. E se não sabemos, temos que saber. Tá? É uma coisa que eu aprendi quando eu estava na faculdade, em 2004, que o professor não tem o direito de alegar ignorância. Ele é obrigado a saber o trabalho dele, que para mim faz todo sentido, tá? Então, primeiro, então a gente vai começar do macro para o micro de novo, mas eu vou especificar um pouco mais com vocês quais são esses documentos, tá? Então, basicamente, o que nós usamos é esse daqui, né? Esse panorama aqui é o de chão de escola mesmo. Só que da onde saiu o currículo? Da onde saiu a BNCC? Como foi gerado tudo isso? Então, nós temos aqui as leis, para que a gente não fique refém da fala do outro. Quando eu sei o que eu estou fazendo, quando eu tenho documentos para me nortear, ninguém manda em mim, porque eu não estou refém dele. Eu faço o que eu acho que está certo, o que eu entendo que está certo, e os documentos me ajudam, me auxiliam nessa certeza. Então, o primeiro documento, Constituição Federal. O que é essa Constituição Federal? Nacional. Então, quando ela foi inventada? Em 1988. Olha como ela é velha. Inclusive, a escola democrática está lá, garantida a democracia da escola na Constituição Federal, desde 1988. Não é na minha escola, não é no Brasil, não é em São Paulo, é no Brasil. Depois de 88, foi desenvolvida, foi criada a LDB, que é a Lei Nacional da Educação. Por quê? Porque antigamente não tinha educação.
Então eles não precisavam pensar na educação. E aí quando começou a ter escolas, eles falaram, vamos fazer um documento que normalize, que normatize, né, que minimamente diga o que é esperado para essa escola, para essa educação, que é a famosa 9394/96. Cai em concurso? Sim. Por quê? Porque é sobre a educação, é sobre isso que a gente faz. Se não estiver escrito nela, nós não podemos fazer, né? Nós não podemos ir contra um documento. Depois tem o ECA. 1993 é quando a criança começa a ser vista como criança. Porque até então ela era entendida como um mini adulto. Mini adulto, direitos de mini adulto. Criança, direitos e deveres de criança. E aí a gente fala, tem direito. Tem dever também. Mas para a criança nós esperamos um pouco menos. Nós exigimos um pouco menos. Depois nós temos as diretrizes curriculares. Porque em 98 a gente precisa de um norte, né? Porque senão cada professor ensina uma coisa e não é legal. Porque se o meu aluno é transferido da Bahia para São Paulo, lá na Bahia ele está aprendendo raiz quadrada, em São Paulo ele está aprendendo adição. Tem coisa estranha. Então como é que a gente deixa a educação minimamente estabelecida, minimamente igual? Estabelecendo os mínimos necessários, o conteúdo mínimo necessário. E aí depois, embaixo, né, eles foram sendo criados conforme foi passando os anos. Os PSNs existiam, mas eles foram substituídos pela BNCC, tá? Então nós não vamos falar sobre PCN, até porque a gente não tem muito, a gente não usa, mas eles foram substituídos, tá? Depois nós temos o Plano Nacional de Educação. O que é isso? Ele muda de 4 em 4 anos e ele tem algumas metas. Inclusive a escola de tempo integral, que tanto se fala, que está rolando agora, que está ficando mais latente. Por quê? Porque o prazo está acabando. Então, não é porque o presidente é bonzinho, não é porque o governo é melhor. É porque está lá no Plano Nacional de Educação que eles têm que fazer e cumprir. Tem metas e tem prazos. E aí, em 2017, tá? Nosso Plano Nacional de Educação, ele vale por 10 anos. Por conta da pandemia, por alguns entraves aí no caminho, eles refizeram, porque era 2011. Então, eles refizeram e aí ficou de 2014 até 2024. Então, esse Plano Nacional de Educação, ele tem que ser cumprido até 2024. BNCC, nós vamos estudar ela o curso todo. Por quê? Porque ele é a base de tudo. Toda a educação agora está nele. Então, eles pegaram tudo que o ECA fala, tudo que as diretrizes falam, o PCN falava, juntaram tudo, virou a BNCC. E aí nós temos os documentos normativos da rede que você trabalha, que foi, né, que é o que eu falei, o currículo da prefeitura ou do estado. E aí depois a gente tem o planejamento anual da turma, que é o currículo da escola, e a organização da professora. A organização da professora é o que mais me agrada. Porém, sem eu entender tudo isso, essa organização da professora fica bem complexa. Fernanda, tá, você falou das leis, é legal, mas eu não estou entendendo ainda. Vou te mostrar um outro esqueminha. Por quê? Eu sou visual, né? Nossos alunos, eles têm 3 maneiras de aprender. Ou ele é sinestésico, então ele aprende tocando, pegando, mexendo. Ou ele é auditivo, então você lê um livro, ele ouve a história, entende e decora. Ou ele é visual, como eu. Eu sou visual, eu preciso ver. Muitas vezes a gente vai entender apenas quando um outro desenha ou quando o outro explica de um outro jeito, tá? Então, eu sou visual, por isso eu fiz esse desenho para eu entender, tá? Esse documento tem aqui embaixo, nos anexos, você baixa, você abre ele e consegue entender. Então, nós saímos do macro para o micro. Constituição Federal, macro, Brasil. LDB, pouquinho menor, só educação. Um pouquinho menor, quais são as diretrizes dessa educação. E aí nós temos diretrizes, PCN e BNCC. Todos eles têm o mesmo objetivo, orientar e nortear
a educação. Plano Nacional de Educação. A gente tem um planejamento, tem verba, tem metas e tem prazos para serem estabelecidos e feitos. Ele tem um prazo também, ele vai de 2014 a 2024. Onde ele está aí nesse meio, né, nesse balaio de gato? Junto com a BNCC, com o planejamento, com os PSNs, ele está ali tudo junto. Depois temos o currículo da cidade, o currículo do município. Então eu saio da nação e vou para o estado ou para o município. Então geralmente tem o currículo do estado e o município está atrelado a ele. Por quê? Porque o prefeito não pode falar nada diferente do governador. E aí, em cima disso, né, embaixo desse guarda-chuva, nós temos o PPP da escola, que também não pode falar nada diferente do currículo, não pode falar nada diferente da BNCC. Então, nós temos a BNCC. No estado, nós temos o currículo paulista. Na Prefeitura de São Paulo, nós temos o currículo da cidade. Na Prefeitura de Guarulhos, nós temos o QSN. Tá? E aí, de acordo com a sua cidade, talvez não tenha. E aí, se a Prefeitura não tem, ela usa do Estado. Se o Estado não tem, usa-se a BNCC. E aí nós chegamos no planejamento anual. Então, os professores se reúnem, né? Geralmente são os 2 primeiros dias do ano letivo. Os professores se reúnem e falam, tá, o que nós vamos trabalhar ao longo desse ano, o que nós vamos esperar, como trabalhar. Esse como, geralmente a gente vai moldando, vai modificando, porque o planejamento é flexível. Mas nós temos que ter um começo e um fim, né? Como o Gato de Botas diz, quando a Alice pergunta para ele, né, para onde vou? Ele, mas para onde quer ir? Ela, não sei. Então, se você não sabe, qualquer caminho serve. Então, se você não sabe onde você está, você não sabe, e não sabe aonde você quer chegar, você não sabe por onde passar. E geralmente isso acontece na matemática. Foi pensando assim que esse curso surgiu. Então, nós temos aqui o planejamento anual da escola, onde junta-se todos os professores do primeiro ano, todos os professores do segundo, todos do terceiro, todos do quarto, todos do 5, para que minimamente os conteúdos sejam iguais. Depois que isso está estabelecido e separado por bimestre, nós temos o planejamento semanal. Então, esse planejamento, cada escola tem o seu, mas nós pegamos o bimestre e decidimos, né, e esmiuçamos ele em semanas. Como nós vamos trabalhar dentro destas semanas do bimestre, esses conteúdos que estão no planejamento anual. E quais são as formas de trabalho, né, desse planejamento semanal? Nós temos 5 modalidades organizativas. Vou deixar aqui embaixo também o documento que diz, são 2 documentos, tá? Um deles é do currículo do Ceará, que foi de uma professora que passou pra gente, né, a Cláudia Volvio, quando eu fiz curso com ela na Unifesp, que eu era supervisora de residência, né, de pedagogia. Então ela passou esse documento, ela disponibilizou porque ela é uma das autoras, e tem um outro documento também que nos orienta sobre essas modalidades organizativas. Basicamente são 5 modos de trabalhar dentro da sala de aula. Então um deles é o projeto, nós temos atividades ocasionais, atividade permanente, nós temos atividade de sistematização. E aí depois que você trabalhou tudo isso, que você planejou, que você fez, você levou para a sala de aula e você fez, você precisa ter um registro disso, que nós usamos o nosso querido, amado, venerado diário escolar. Por quê? Porque é um registro, é um documento oficial, então todos eles são documentos oficiais, tá? Só o planejamento semanal, que a escola precisa mostrar para você como ela quer. Geralmente isso não é cobrado, não é específico assim, né? Então nós temos vários, eu tenho vários. Tem o da escola, que a gente coloca ali não tão esmiuçado, e tem o nosso portfólio, né? Que você vai colando as atividades, vai montando, para acompanhar o seu serviço. Mas isso não é cobrado de você, você faz só para se organizar. Mas o diário escolar sim,
Depois que foi tudo isso feito, você registra onde? No diário escolar, onde você também registra a frequência do seu aluno. Então, é um documento que você olha para ele e fala, olha, eu trabalhei isso, 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 isso e isso. Esse aluno não avançou. Por quê? Porque ele tem de 200 presenças, ele tem 90 faltas. Ou ele tem 100 faltas. Então, ele não avançou porque ele não veio para a escola. A culpa não é minha. Então, esse documento nos garante isso. Tá? Eu sei que é chato, eu sei que ele é chatinho para fazer, porque ele não pode ter erro, porque é um documento legal. Né? Agora as escolas, né, as redes estão começando a digitalizar isso. Então, a gente vai ficar melhor, porque você abre lá, já faz e já fica livre. Mas é um documento que nos respalda. Então, todos esses documentos nos respaldam. Por isso, nós precisamos conhecer, por isso, nós precisamos saber usar de frente para trás, de trás para frente, tá?